Pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar os dois fundos imobiliários de lajes corporativas que, pelo menos na minha opinião, são os melhores para se investir no momento. Muitos investidores têm aí receio de investir em fundos imobiliários de lajes corporativas, até pelo que aconteceu lá no ano de 2020. Tivemos a crise mundial de saúde, né? E esse segmento de lajes corporativas foi um dos que mais sofreram. E muitos fundos imobiliários desse segmento não conseguiram se recuperar desde 2020 até agora 2024. Alguns deles apresentam aí uma grande vacância física, no caso desocupação de seus imóveis, e muitos deles também se desvalorizaram no decorrer desse tempo e não conseguiu voltar aos seus preços antes da crise mundial de saúde. Porém, tem dois fundos aqui que se destacam bastante, que conseguiram se recuperar praticamente, voltaram ao preço que estavam sendo negociados antes da crise mundial de saúde. São dois fundos que têm boas gestoras. São dois fundos que atualmente não apresentam praticamente vacância física, então seus imóveis estão totalmente ocupados e a expectativa desses dois fundos imobiliários é muito boa para o futuro. Então, pelo menos na minha opinião, são dois fundos imobiliários que eu pessoalmente invisto, que gosto bastante e acho eles os melhores para se investir no momento desse segmento de lajes corporativas. Então fique comigo até o final do vídeo para você descobrir quais dois fundos imobiliários são esses. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. E deixe aí também nos comentários se você tem esses dois fundos imobiliários na sua carteira. Beleza? Então vamos lá. O primeiro fundo, pessoal, que eu mais gosto aqui é o TIPP11. Ela é gerida aqui pela Telos, que atualmente é uma excelente gestora de fundos imobiliários. Então aqui ele menciona qual é o objetivo do fundo. Ele fala o seguinte: é um fundo de investimento imobiliário de gestão ativa no segmento de escritórios. Ele teve início lá no mês 9 de 2019, então pouco tempo depois, houve a crise mundial de saúde. Sua gestão é feita aqui pela Telos Investimentos e Consultoria. Atualmente ele cobra uma taxa de gestão que pode variar de 0,90% até 1% ao ano. Cobra também aqui uma taxa de administração de 0,13%. Ele não realiza a cobrança de taxa de performance. Aqui nesse quadro podemos ver alguns números sobre o TIPP11. E podemos ver que ele tem um valor patrimonial de 413 milhões de reais, seu P sobre VP atualmente está de 0,94 e o preço atual desse fundo, deixa eu vir aqui no site Investidor 10, atualmente ele está custando aqui R$ 90,98, dividend yield de 10,56%, uma liquidez média diária superior a 1 milhão. Voltando aqui, a gente pode ver também o seguinte, que ele tem uma área bruta alocável aqui de 38 mil metros quadrados, vacância física, como eu mencionei, totalmente zero, e vacância financeira atualmente está apresentando aqui 4,41%. Essa vacância financeira representa aqui carência de aluguel. Então, o inquilino entra no imóvel do fundo, porém o fundo está em um período de carência para que o inquilino comece a pagar aquele aluguel. Ele menciona também que ele tem aqui aproximadamente 1% de aluguel em atraso. Além disso, ele menciona também que a duração média dos seus contratos é um pouco superior aqui a 6 anos. Então é um fundo que apresenta aí realmente bons números. Aqui a gente pode ver os 5 imóveis que atualmente o TIPP11 ele tem. Então aqui vocês podem ver o nome do edifício, juntamente com a região de localização dele, a participação que o fundo tem em cada um deles. E ele menciona também a quantidade de inquilinos que tem em cada um desses imóveis. Aqui ao lado a gente pode ver o mapa com a localização de cada um deles. Então está em regiões aqui bastante conhecidas da capital São Paulo. No total, o fundo ele tem aqui 30 inquilinos. Então, apesar de ter apenas 5 ativos, 5 edifícios, participação em 5 edifícios, ele tem uma quantidade muito grande de inquilinos. Com respeito ao setor de atuação dos seus locatários, então ele é bem diversificado, isso é muito bom, já que ele não tem altas concentrações. Os segmentos que mais se destaca aqui é o segmento de varejo, de tecnologia e também agroindústria. Aqui ao lado também, pessoal, a gente pode ver qual os indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então ele usa aqui em especial o índice IPCA para poder fazer esse reajuste. Com respeito aos vencimentos, podemos ver que de 2025 até 2032 ele terá aqui vários vencimentos, mas é muito provável que o fundo ele consiga aí renovar esses contratos de aluguéis. E aqui também a gente pode ver o mês de reajuste dos seus aluguéis. Então, durante esses últimos meses de maio e de junho, houve bons reajustes nos seus contratos de aluguel, e nesse mês de julho haverá aqui reajuste em 7%. Continuando um pouquinho aqui, a gente pode ver com respeito à sua evolução da vacância física, Podemos ver como o fundo ele veio diminuindo no decorrer do tempo. Em julho de 2023 ele estava apresentando uma vacância aqui de 5% e agora totalmente zero.
E aqui embaixo também a gente pode ver a sua projeção e evolução da sua vacância financeira. Como eu havia mostrado, sua vacância financeira no momento estava apresentando 4,40%. Como eu falei, é situação de carência, não situação de calote. Porém, até o segundo trimestre de 2025, ela vai ficar aqui praticamente zerada, de apenas 0,54%. Então, durante esse período aqui, os inquilinos que estão em situação de carência vão começar a pagar o aluguel e isso, consequentemente, vai trazer uma receita muito maior. Aqui também podemos ver com respeito à sua alavancagem. Atualmente ele tem uma dívida, né? Indexado aqui um CRI, indexado ao índice IPCA, uma taxa fixa anual aqui de 6%. A sua dívida atual apresenta aqui o valor de 31,6 milhões de reais. Então é uma alavancagem relativamente baixa, né? Se pegarmos aqui, ó, podemos ver com respeito à sua evolução, a alavancagem do fundo atualmente, ela apresenta uma relação dívida-patrimônio. Deixa eu pegar aqui o segundo semestre, aqui segundo trimestre de 2024, apresenta aqui 7,6% da sua relação dívida-patrimônio. Então, é uma dívida aí bem tranquila que o fundo não terá dificuldades para poder honrar o seu compromisso. E com respeito ao seu resultado financeiro, referente aqui ao mês de junho de 2024, então aqui podemos ver que o fundo ele teve uma receita total de quase 3,5 milhões de reais. Então, no caso, ele gerou aqui 83 centavos por cada cota. As suas despesas somou o valor aqui de 617 mil reais, que equivale aqui a 15 centavos por cada cota. Então, se diminuirmos, né, ele teve um resultado líquido aqui de 2.878 mil reais, o que representa aqui 68 centavos por cada cota. Porém, o fundo, ele distribuiu um valor bem maior. Se voltarmos aqui, ó, no site Investidor 10, podemos ver que ele distribuiu aqui no mês de junho, isso, não, tá aqui, ó, um pouquinho embaixo. Isso, no mês de junho, ele distribuiu R$ 1,18 por cada cota. Aí talvez você me questione, sim, Lucas, como é que ele gerou 68 centavos e distribuiu um valor bem maior? O fundo ele tem um resultado acumulado, como vocês podem ver aqui, ó, ele tem 3,8 milhões de reais, o que equivale a 92 centavos por cada cota de resultado acumulado. Então ele usou esse resultado para conseguir manter aquele patamar de rendimentos. E ele menciona que ele ainda tem aqui 42 centavos por cada cota. Esse resultado acumulado veio de uma venda de um imóvel que ele realizou. Então ele teve um bom ganho de capital e ele está distribuindo esse lucro para os seus cotistas. E o segundo fundo, pessoal, que na minha opinião é uma boa opção aí para se investir, é o FATN11, atualmente gerido aí pela BR Capital. Nessa aqui a gente já pode ter algumas informações sobre esse fundo. Então ele menciona o seguinte, ó, que ele possui uma área bruta alocável próxima aqui de 21 mil metros quadrados, que é composto por 68 lajes corporativas. Essas lajes estão distribuídas em 43 edifícios, localizados em regiões consolidadas de São Paulo, como Vila Olímpia, Itaí-Bimbim, Faria Lima, Mirim, Jardins e Paulista, com qualidade e potencialidade equivalentes e locadas para 68 diferentes inquilinos. Então, como é que esse fundo imobiliário ele funciona? Então, em vez de comprar um prédio por inteiro, ele compra ali alguns andares, alguns módulos daquele edifício e assim ele deixa disponível para o aluguel. Então, aqui a gente pode ver o seguinte, que ele tem um total de 43 edifícios que ele tem participação e soma-se o total aqui de 68 lajes corporativas. Então, o fundo ele faz essa diversificação. E essa diversificação eu pessoalmente acho bastante interessante porque minimiza os riscos, né? Ele evita ter uma vacância física. Eu pessoalmente acho isso bastante interessante. Aqui podemos ver que o fundo ele tem um patrimônio atual de 317 milhões de reais. Então não é um fundo grande, porém é um fundo que se mostra aí bastante eficiente. Continuando aqui, a gente pode ver o seguinte, alguns indicadores, né, operacionais do fundo. Então atualmente a sua taxa de ocupação está aqui de 98,6%. Então atualmente ele apresenta uma vacância física de 1,4%, que é uma vacância realmente muito baixa, muito pequena. Continuando aqui, a gente pode ver que a duração média dos seus contratos é um pouco superior a 3 anos. Aqui a gente pode ver os meses de reajuste dos seus aluguéis. Então, praticamente todo mês, né, ocorre algum tipo de reajuste. Durante esse mês de julho, haverá um reajuste aqui em 9,5% dos seus contratos. Voltando aqui um pouquinho em cima, a gente pode ver com respeito ao vencimento dos seus contratos, né? Então, de 2025 até 2029, haverá aqui vários vencimentos, porém, creio eu, que o fundo ele vai conseguir renovar esses contratos de aluguéis, até porque estão muito bem localizados os imóveis do fundo. Aqui também a gente pode ver o seguinte, com respeito à sua receita de locação recebida por metro quadrado. Então, houve uma diminuição, né? Se comparados aqui a 12 meses atrás, estava de R$ 125 aproximadamente, agora está de R$ 117. Aqui também ele menciona o índice usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis.
Então, ele diversifica aqui entre o índice PCA, que é o seu principal, 51% dos seus contratos são reajustados usando ele, e o índice IGPM em 47% dos seus contratos. Com respeito ao seu resultado financeiro, pessoal, referente aqui ao mês de maio de 2024 ainda, não saiu o relatório correspondente ao mês de julho, podemos ver que o fundo ele teve uma receita total aqui, ó, de quase 3,5 milhões de reais. As suas despesas somaram o valor aqui de 879 mil reais. Então, no final, o fundo ficou com resultado líquido de 2.618 mil reais. E o fundo ele distribuiu em rendimentos exatamente 2.617 mil reais. Então, o que ele distribuiu foi exatamente o que o fundo ele gerou durante o mês de maio de 2024. Esse fundo atualmente, deixa eu voltar aqui no site Investidor 10, ele está custando aqui na faixa dos R$ 92, dividend yield muito bom, de 11%, P sobre VP de 0,90 e tem uma liquidez média diária aqui na casa dos 900 mil reais. Voltando aqui para o seu relatório gerencial, vamos ver se temos mais algumas informações sobre o FATN11. Achei aqui referente ao seu portfólio por região, então ele mostra como é que está a distribuição dos imóveis que o fundo atualmente tem participação. Então a maioria dos edifícios que ele tem participação estão localizados aqui no bairro Vila Olímpia, 59% deles. E um pouco mais embaixo aqui a gente pode ver com respeito ao segmento de atuação dos seus locatários. Então, ele também é bastante diversificado. Repare só, um fundo pequeno, porém muito diversificado. Mas se destaca aqui 3 segmentos, que é o de serviços financeiros, o de tecnologia e também o de consultoria. Porém, o fundo ele tem aqui vários outros segmentos de atuação dos seus inquilinos. Então, essa diversificação é muito boa. Com respeito à sua evolução de cotistas, podemos ver que o fundo ele vem crescendo, né? Tem ficado cada vez mais visível. E aqui também, pessoal, a gente pode ver com respeito à sua alavancagem. Então, a dívida que atualmente o fundo ele tem. Atualmente ele tem aqui 2 CRIs que ele está pagando. Um deles ele tem uma dívida aqui de 34 milhões atualmente. E outro ele tem uma dívida aqui de 21 milhões. Então vai dar aproximadamente aí 55 milhões de reais. Para ser mais específico, ele menciona aqui a alavancagem de CRI, 55,8 milhões de reais é sua dívida atual. Então, calculando aqui por alto, sua relação dívida-patrimônio vai dar na faixa aí de uns 16, 17%. E um pouco mais embaixo aqui, pessoal, a gente pode ver as imagens, né, dos edifícios que atualmente ele tem, participação, e também tanto por fora como por dentro. Aqui ele menciona cada um deles. Então, ele vai novamente mencionar o nome do edifício, né, a sua localização, quem é seu locatário, o índice usado para poder fazer o reajuste anual do aluguel, a sua área bruta locável. Então podemos ver que são imóveis realmente bastante interessantes e realmente é um fundo que vale a pena aí você tirar um tempinho para poder estudar e quem sabe, se você gostar, investir nele. Então pessoal, eu mostrei aí os 2 fundos imobiliários que pelo menos na minha opinião, do segmento de lajes corporativas, são os melhores para se investir atualmente, especialmente o TIPP11. Ele é um fundo que tem uma gestora muito boa, é um fundo com uma vacância totalmente zero, é um fundo que tem um futuro muito bom. Eu também gosto bastante aqui da tese de investimento do FATN11. É um fundo que, por meio da diversificação, consegue aí se desempenhar muito bem, beleza? Pessoal, deixa nos comentários o que é que você achou desses 2 fundos imobiliários. Realmente são bons, na sua opinião? Deixa nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.